Você já ouviu falar sobre o sinal da besta? Você já ouviu falar que pode ser um chip colocado na mão ou um código de barra? Hoje nós vamos falar sobre o que está por trás de tudo isso e o que a Bíblia de verdade traz a respeito desse assunto. Se você quer saber, fique até o final, porque o ponto de encontro começa agora. Bem-vindo a mais um ponto de encontro. É uma satisfação imensa ter você aqui mais uma vez. O meu nome é Beto e é um privilégio poder falar com você. Quero te agradecer de coração porque você tem acompanhado tudo que a gente tem postado aqui. E hoje o assunto é excepcional como todos os outros, mas hoje nós vamos falar sobre um assunto também relevante. A gente vai falar sobre as 3 mensagens angélicas, que está escrito lá em Apocalipse. Você já estudou sobre Apocalipse? Hoje você vai aprender um pouquinho mais a respeito deste assunto. E por enquanto que a gente está conversando, não esquece aí de compartilhar, se inscrever no canal e ativar aí o sininho de alguma maneira para que você possa receber os nossos conteúdos. Mas lembrando que o tema de hoje ele é importante porque vai falar sobre um assunto que muitas pessoas têm dúvida, que é como será o sinal da besta. Alguns acreditam que é através de um chip implantado na palma da mão ou no pulso, alguma coisa que vai ser colocado na cabeça. No passado, logo quando foi criado o código de barra, algumas pessoas pensavam ali que era código de barra e esse assunto acabou caindo por terra e agora está em novidade que será um chip implementado. Você já ouviu falar sobre isso? Crê nisso? Hoje nós vamos falar a respeito desse assunto também e dentro disso nós vamos desvendar aqui o que está por trás da palavra de Deus e o que ele traz a respeito desse assunto e você vai saber um pouquinho. E para isso nós trouxemos um convidado que já vem trabalhando aqui. A gente está fazendo aí algumas séries de Apocalipse ou Apocalíptica para tratar alguns assuntos importantes e relevantes. Se você quer saber, a gente já falou sobre essa, é a terceira, né? A quarta que a gente já faz sobre Apocalipse. Entra lá no canal, dá uma pesquisada lá, você vai ver que tem 4, essa é a quarta agora que a gente está fazendo essa série de Apocalipse para você ter conhecimento baseado na palavra de Deus. E para isso a gente sempre traz aqui 2 pessoas fantásticas. Ele é o Fernando e o Alexandre. O Alexandre, infelizmente, não pôde estar com a gente hoje, mas eu agradeço de coração, ele sempre está aqui. Mas o Fernando está aqui representando aqui essa dupla dinâmica para ajudar a gente a entender esses textos que a gente vai abordar hoje, que está lá em Apocalipse, falando sobre as 3 mensagens angélicas. E eu nem quero demorar muito, porque tem bastante assunto para a gente abordar e eu tenho certeza que você vai curtir esse conteúdo, porque é muito, muito importante e relevante para os últimos dias. Fica aí até o final conosco. Fernando, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer, uma satisfação imensa ter você aqui, cara. Obrigado, Beto. Obrigado a todos que estão assistindo, que têm curtido o conteúdo do canal. Né? São coisas importantes, né? Que a gente acaba lidando, né, nesses assuntos de Apocalipse. Para mim é um prazer. E é a quarta então, né, Fernando? Eu tava confundindo já, mas é a quarta que a gente tem lá. A gente fez a respeito lá dos papas, né? 144 mil. Os 144 mil escolhidos. Qual outro? Selos. Os selos, é verdade. Selos apocalípticos, que foi o último. Isso. E hoje nós vamos falar sobre as 3 mensagens angélicas ou sinais que tem lá dentro, lá, né? Isso mesmo. As coisas escondidas, né? As coisas que estão escondidas lá dentro. Que a maioria das pessoas passam por cima de forma superficial, esquecendo de fazer as conexões, né? Exato. E a importância dessas conexões para a gente poder entender o texto. Fernando, bem-vindo, obrigado mais uma vez. Obrigado. Vamos lá, Fernando. A gente tem bastante coisa para abordar, então vamos tocar logo o assunto para a gente poder abordar. A gente está falando aí sobre as 3 mensagens angélicas. Isso está escrito aonde? Lá em Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 até o final do capítulo, né?
E aí vai O diante, né? contexto todo, né? As mensagens mesmo até o versículo 12, 13, mas Aí depois tem uma continuidadezinha tem uma continuação aí, né? ali que é importante Que é também. importante. Que acaba mudando o título para quem tem título, mas na verdade ela Isso, tá exato, unida ali, né? exato. Esses títulos, eles são, na verdade, acrescentados, né? Para poder ajudar a pessoa a se achar. Mas o capítulo todo, né? Até o começo do capítulo 14 também é importante. Mas a mensagem mesmo entra ali a partir do versículo 6. Isso é legal. E aí ele tá falando assim de 3 anjos e 3 mensagens. É isso que tá ali, né? Isso. São 3 anjos e 3 mensagens. Isso mesmo. Assim, acho que a primeira pergunta é o que é essas mensagens angélicas dentro de Apocalipse? Acho que vale a pena a gente trabalhar um pouquinho Sim, essa um linha. pouquinho a parte do contexto, né? Eu gosto muito de trabalhar a parte aos arredores do capítulo, né? A metade do capítulo, a metade do livro de Apocalipse, da metade até o fim, é uma escatologia, né? O começo ali de Apocalipse é mais parte histórica, né? Onde fala dos selos. Também tem coisas escatológicas ali também, claro. Mas do capítulo 10 em diante já se começam a se falar de coisas mais ligadas ao conflito, né? Entre o bem e o mal, né? Entre Deus e Satanás, entre os poderes, né? De Satanás contra a igreja de Cristo. E no capítulo 13, coisa que a gente já estudou, né? Ali fala ali de um poder que vai perseguir o povo de Deus, vai implantar uma obediência contrária à obediência à lei de Deus, e termina falando isso, né? O capítulo 13 começa a falar, né? Ó, termina falando, na verdade, ó, aquele que não receber vai ser decretado morte contra esse tipo de gente, que não obedecer a besta, o seu sinal, a sua imagem e tal. E aí entra o capítulo 14, né? Então o contexto do capítulo 14 é falando sobre os 144 mil, que nós já estudamos, né? Aqui no Dá uma canal olhada lá. Se tem você o quer vídeo. saber, para continuar, vai lá, depois que terminar aqui, dá um pulo lá, assiste lá os 144 Exato. mil, que é importante é também. muito importante para fazer conexão aqui, Que né, fala Fernando? do povo de Deus, né? Que vai estar vivendo na Terra nos últimos dias. E aí entra as mensagens angélicas, né? Então a gente entende que essas mensagens é o que fizeram com que os 144 mil vão não estar entre aqueles que vão adorar a besta, e sim aqueles que vão estar do lado de Cristo, porque diz ali que ele segue o Cordeiro para onde quer que vá e tal. Então a gente entende que o contexto ali das mensagens são mensagens assim de vida ou morte, porque a pessoa vai ter que escolher entre um lado e o outro, né? E as próprias mensagens, estudando elas em si, já mostra que realmente ali há uma separação, né? A pessoa tem que fazer uma escolha, ou ela vai adorar um ou vai adorar o outro. É uma coisa de questão de autoridade, né? E é legal, assim, as 3 mensagens, ela parece que traz uma certa urgência, né? Sim. Eles estão com trombeta, como se estivesse anunciando alguma coisa muito importante que deveria as pessoas escutarem. É isso mesmo? Isso mesmo. Primeiramente a gente tem que entender, né, quem que prega essa mensagem. Como a gente já estudou aqui algumas vezes, né, já foi falado algumas vezes, em outros estudos também, o Apocalipse ele é um livro praticamente 85%, 90% simbólico. Então nós temos que entender os símbolos. Então quando a gente lê aqui o capítulo 6, o versículo 6 fala: e vi um anjo que pregava a mensagem a toda tribo, língua e povo. Então primeiramente a gente tem que entender quem é esse anjo, né? Então, Boa. Vamos lá, quer ler primeiro ou vamos já? Vamos ler o 6. Lê, depois a gente começa. Isso, vamos lá então. Vamos pegar o 6, o 6, o 7, o 8 ali. Isso. Vamos meter barra. Quer ler? Posso ler. Versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aí depois continua ali, acho que pelo menos as 3 mensagens Já tá aqui. basicamente são essas, né? Depois tem ali uns comentários, né, que faz com aqueles que vão adorar, né, a desobedecer a Deus para adorar a besta. Legal. Aí quando a gente olha pro anjo, quem são esses anjos? Eu imaginei que era um anjo mesmo.
É assim, nunca o evangelho ele foi dado para os anjos pregarem, né? Se a gente for ali para Mateus, final do capítulo 28, no capítulo 16 de Marcos, também no finalzinho do livro, Deus ele comissiona o povo dele a pregar o evangelho, né? Então fala, ide por todas as nações, pregar o evangelho, batizando os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? Mateus 24 fala que o evangelho será pregado no mundo todo. Então quando fala que pregação do evangelho, nós podemos entender que não são anjos que vão pregar, né? E sim pessoas, né? Ali é um símbolo, então, né? Exatamente. E você pode até falar, poxa, mas anjo, homem, né? Muitos lugares na Bíblia chama homens de anjos, né? A palavra anjos, em grego, né? Ela significa mensageiros. Então tem textos, por exemplo, que chama João Batista de anjo, Ah, verdade. né? Quando fala ali da profecia de Isaías, que fala que um anjo iria alinhar ali, aplainar, né, o caminho para a chegada do Messias e tudo. Acho que, se eu não me engano, Isaías 40, né? Isaías 40. Que tá falando de João Batista, Isso. né? E no Novo Testamento se aplica esse texto a João Batista. Então a mesma palavra, anjo, né? Estevão foi chamado de anjo quando ele estava sendo apedrejado, disse que ele estava com o rosto de anjo, né? Então, em vários locais da Bíblia, anjo significa mensageiro, né? Nada mais do que isso. Então já entendemos aqui que são pessoas, né? São mensageiros que vão estar pregando essas mensagens angélicas aí. E legal, assim. Aí quando você olha, então, que são pessoas que vão estar pregando, quem vai receber essa mensagem e quem são essas pessoas que vão pregar? É específico essas pessoas? Quem é a versículo galera? 3 fala, né? Fala que a todos que habitam, né? Usa ali uma expressão que é usada para falar da terra toda, né? Aos que habitam na terra, sobre toda a nação, tribo, língua e povo. Então ninguém é excluído de receber essa mensagem. Ela deve ser pregada no mundo todo. Então, isso receber. Todo mundo, aqui está dizendo claramente, é verdade, ó, habitam sobre, para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação e tribo e língua. E povo, ou seja, está falando de todo mundo. Que vai receber, no que caso, vai receber, mas quem vai mandar? Ah, sim, aí é o povo de Deus, né? O povo de Deus, aqueles que vão obtendo conhecimento da palavra de Deus, vão se convertendo, eles já entram já nessa obra aí como missionários, como mensageiros, né? Que vão pregar essas mensagens. Vão levar avante essas mensagens. E por que a gente sempre olha com aquele negócio de trombeta, né? Por que é trombeta aí? A trombeta, ela serve para anunciar, né? No Velho Testamento ali, a festa das trombetas, elas anunciavam o juízo, né? Então aqui no contexto, daqui a pouco a gente vai ver isso, eles também estão anunciando também a chegada de um juízo também. Por isso das trombetas. Então a trombeta, ela está nas festas judaicas, era uma festa antes, né? Era feita acho que 10 dias antes, eles tocavam trombeta todos os dias para anunciar o dia, né? Que era um dia mais especial para os judeus, para os israelitas, que era o dia do juízo, dia da expiação. Então elas anunciavam, eram avisos, né? Então, Fernanda, assim, a gente olha então que a trombeta, ela vem então para anunciar. Para anunciar. E tem uma certa urgência dessa mensagem, por isso que está aqui em Apocalipse, é uma necessidade assim de urgência, é isso? Sim. Se a gente for levar no contexto das trombetas sendo anunciadas na época do Antigo Testamento, que falava do dia da expiação, era um dia de decisão, né? Era o dia mais importante. Ali era feita a purificação de Israel, do povo de Deus. E aqueles que não aceitavam esse dia da expiação, que eles tinham que... Era um dia de descanso, era um dia que eles tinham que afligir a alma, tinham que meditar, pedir perdão para Deus e tal. Eles eram excluídos do acampamento, eles eram excluídos do povo de Deus. Então era um momento assim de decisão para eles, né? Eles não podiam ficar em cima do muro, digamos assim. Então essa mensagem também traz esse contexto. É uma mensagem que o povo de Deus... Agora até com mais urgência, porque agora está falando já de uma escatologia, né? De um fim do mundo mesmo, que está prestes a acontecer, né? A volta de Cristo e tal. Então aqueles que ainda não se decidiram, que estão ali em cima do muro, estão, como o próprio Apocalipse fala, mornos, né? Estão ali demorando para tomar uma decisão. Essas mensagens elas vêm para que as pessoas se decidam, né? Porque não vai ter ali meio termo, né? A pessoa vai ter que estar de um lado ou de outro, né? Aquela velha história do muro, né? A pessoa está em cima do muro, né? Satanás não se preocupa muito, porque ele fala o quê? O muro é meu. Muro, né? Então, você tem que escolher um lado. Exatamente. E como que ela escolhe? Obtendo conhecimento da própria palavra de Deus. E aí, assim, é até interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque quando a gente fala sobre tomar a decisão ao lado de Deus, muitas pessoas acreditam que é só falar. Fala assim, ó, eu
aceito Jesus Exato. e quero ficar do lado de Jesus, não quero estar em cima do muro. Mas as suas atitudes e escolhas diárias demonstram completamente o contrário. E o que Deus sempre fala assim, ó, pelos frutos vos conhecereis. Exatamente. Então Deus está falando assim, beleza, não importa o que você diz que é, o que importa é o que você de verdade é, né? Isso é importante. Sim, porque a mensagem vem exatamente para alertar isso pra Exato. gente, né? A Bíblia fala, né? Muitos vão falar naquele dia, né? Ah, eu fiz isso em teu nome, né? Eu expulsei demônios em teu nome. E Deus fala assim: eu nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A prática da iniquidade é a parte prática, né? É verdade. Então eles falavam que faziam isso, faziam aquilo, às vezes até faziam mesmo, né? Mas a parte prática que eles não estavam guardando, né? No caso, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, a obediência a Deus. Eles estavam praticando aquilo que era o contrário, que é a iniquidade, né? Que é a transgressão. Então, por mais que eles falavam, a prática deles era diferente. E aquilo é um texto para os últimos dias mesmo, Pros últimos dias. Porque ele fala assim, ó, quando ele vier, né? Vão falar, Senhor, Senhor, nós não fizemos isso em teu nome e tal. Não vai bastar, né? Não condiz, né? O livro de Tiago mostra muito isso, né? A fé sem obras ou a fé sem a prática das obras, ela é nula, né? E assim, e quando a gente olha então para essas mensagens, realmente tem coisas escondidas aí dentro? Tem bastante, tem bastante. Vamos entrar nela? Vamos lá. Claro. Vamos ler a primeira. O primeiro anjo, isso, que são pessoas, né? Simbolicamente anjos, já sai aí dizendo uma coisa muito forte, que ele começa dizendo assim, ó: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O que está escondido aí? Fala aí. Muita coisa, hein? Muita coisa. Bom, primeiramente fala temei a Deus e dai-lhe glória, né? O temor de Deus, ele está muito assim, atrelado com os mandamentos de Deus, né? Então ali no Salmos 110, versículo 10 ou 11, se eu não me engano, fala, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bem-aventurado aqueles que guardam os preceitos de Deus. Então você pode ver que o temor, ele está ligado com o quê? Com guardar os preceitos de Deus, que nada mais é do que obedecer, né? aos mandamentos, aos estatutos, né? De Deus. E quando fala dai-lhe glória, também é uma coisa bastante ligada a práticas, né? Paulo fala ali em 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 10, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, não somente esse texto, mas o texto também de 1 Coríntios, que fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Então, a gente tem que glorificar a Deus pelo nosso corpo. Então, as nossas práticas, aquilo que nós comemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, até mesmo aquilo que nós vestimos, nos distingue como pessoas que adoram a um Deus, né? Um Deus que nós conhecemos como um Deus verdadeiro. E por que sabemos que é verdadeiro? Porque o versículo fala, aquele que adora, aquele que fez os céus, criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então isso mostra que nós adoramos ao Deus bíblico, ao Deus de Israel, ao Deus Jeová, o Deus criador do universo, né? Mas ele começa assim, um pouco estranho, né? Porque ele começa falando assim, temei. Aqui tá pedindo pra eu ter medo de Deus, cara. Dá a impressão, né? Que esse temor é medo. Mas quando a gente volta lá pro Salmo 110, né? Fala ali que o temor é o princípio da sabedoria, né? Você ter reverência a Deus e ter ele como seu Deus. Não no sentido de medo, mas no sentido de tê-lo como alguém a quem você deve prestar contas, a quem você deve obedecer, a quem você deve servir, né? Quando Cristo veio para a Terra, ele mostrou isso, né? Ele mostrou que ele veio para servir. Então ele deu-nos o exemplo que nós também temos que servir a Deus, né? Tanto é que os mandamentos falam, amai a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a ti mesmo. Então nos dá ali o entendimento de que o temor de Deus é você obedecer a Deus, você amar a Deus, você ter guardar os seus mandamentos, né? Tá tudo incluído, né? Tem bastante coisa. Então, e aqui também fala assim, ó, que é vinda a hora do seu juízo. Aí já entra já num assunto bem interessante. Como eu falei, a metade do capítulo, a metade do livro de Apocalipse, pro final, ele fala ali de uma coisa assim bem urgente em relação ao fim do mundo, né? É bastante difícil a pessoa tentar entender o Apocalipse sem entender o santuário. Porque nós entendemos que Cristo ele está agora ministrando num santuário celestial, superior ao que tinha aqui na Terra. O livro de Apocalipse tem muitas imagens de santuário. Logo no começo ali de Apocalipse, aparece Cristo entre os castiçais. Depois fala que Cristo está diante do altar de incenso, né, ali com as orações dos santos, né, ali aquele anjo, no caso ali o anjo ali representa o próprio Cristo.
E no capítulo 11, versículo 19, acho que até seria interessante a gente ler esse versículo, Beto, fala que é visto algo no céu, né? Capítulo 11, versículo 19 fala assim: abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande chuva de pedras. Então no capítulo 11 a gente vê que abriu-se o lugar santíssimo, que era o lugar ali mais santo do santuário, né? Mais reservado. Apenas um dia no ano eles não, um sumo sacerdote entrar. Vamos abrir um parênteses aqui rapidinho, Fernando, para você continuar. Então assim, para quem não sabe o que é o santuário ele foi dado para Moisés como um símbolo, né, de algo que acontece no céu, para demonstrar para o povo o movimento de Jesus na terra, nada mais do que a obra da redenção de Jesus. Exato. E toda essa obra figurada, ela tinha que ver com Jesus. Sim. Mas ela estava figurada numa pessoa chamada Cordeiro, num animal chamado Cordeiro. Exato. E esse Cordeiro era Cristo, né? A gente vai ver em várias passagens bíblicas falando do Cordeiro que é Cristo. A gente acabou, inclusive, lendo aqui. Sim. No final do texto, inclusive, vai fazer essa menção do Cordeiro. Sim. Então, nesse santuário, a gente tinha algumas partes, porque acontecia algumas coisas que representavam momentos diferentes, né? Exato. Então, a gente tinha um pátio, que era onde acontecia o sacrifício. Exato. Aí você tinha na tenda, e dentro dessa tenda tinha dois compartimentos. O primeiro compartimento era conhecido como o lugar santo. E o segundo compartimento é o lugar santíssimo. Exato. O lugar santíssimo é onde ficava a arca, dentro da arca a tábua dos 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão que floresceu. Exatamente. E ali tinha também a Shekinah. E a Shekinah era literalmente a presença de Deus no propiciatório que estava em cima daquela arca, certo? Exato. Então ali era um lugar que o sumo sacerdote, que era o chefe de todos os sacerdotes, entrava uma vez por ano e só ele podia entrar fazendo um ritual específico para poder livrar o povo inteiro de todos os pecados, né? E ali era um momento do juízo e Deus poderia não aceitar. E se Deus não aceitasse aquele momento específico daquele ritual, o próprio sumo sacerdote era consumido e o povo não era perdoado. Então tinha um ritual. Então esse lugar que você está falando, que é o lugar santíssimo, é o lugar que só um entrava e não tinha acesso. E agora começa a existir esse acesso. É isso que você está falando? Exatamente. Então, vamos lá. Bom, você praticamente explicou tudo, né? O lugar santíssimo, ele continha ali principalmente a arca, contendo os mandamentos de Deus, porque mostra ali que era ali o lugar de habitação de Deus. Sim. Tanto é que esse texto que a gente acabou de ler, do capítulo 11, mostra ali que houve relâmpagos, vozes, trovões, são as mesmas manifestações terremoto de quando Deus deu a lei, né? Então a lei, que é uma transcrição do próprio caráter de Deus, né? A glória de Deus, ela é um símbolo do quê? Tudo aquilo que foi transgredido durante o ano todo, eles eram sendo feitos sacrifícios para poder expiar aquela culpa. No último dia do ano, que era o dia que o sumo sacerdote, na verdade, podia entrar no lugar santíssimo, era feita uma expiação em favor também do lugar santíssimo, né? Então, o lugar santíssimo a gente pode aprender bastante lições dentro dele, né? Não somente com as tábuas, mas também com o maná, com a vara, né? Daquele lugar especial. E se a gente entrar aqui no contexto das mensagens angélicas, elas começaram a ser empregadas no ano de 1844, né? Aí tem todo o contexto, né, do surgimento ali da igreja e tal. E até ali as pessoas, elas tinham chegado até o lugar santo, digamos assim. Não tinham chegado nessa etapa final, né? A etapa final nós entendemos que é o último dia do ano, que é o dia da expiação. É lógico, é um simbolismo. Quanto tempo já passou de 1844 para cá, com essas mensagens que começaram a ser empregadas? Então o último ano, na verdade, é o final dos tempos mesmo, onde agora a gente tem acesso àquilo que guarda ali no lugar santíssimo. Por isso que fala, é vinda a hora do seu juízo. Então o que seria o juízo? Uma separação, né? O povo de Deus no último dia do ano, o dia da expiação, lá no antigo Israel, eles eram separados entre aqueles que tinham feito a expiação, né? Que tinham, na verdade, feito ali os sacrifícios, confiando num cordeiro para morrer pelos seus pecados, e aqueles que não queriam saber disso aí. Então era feita uma separação. Somente aqueles que tinham
durante o ano todo ali, levado o seu animalzinho, derramado sangue, o sacerdote tendo feito ali a ministração do sangue, é que participavam desse dia. Então Deus aqui no capítulo 14 de Apocalipse, ele nos convida a participar desse dia. Só que para participar desse dia, nós temos que entender o que tinha naquela arca, né? Você mesmo falou, a lei de Deus. Né? Por isso que eu falei, tudo vai girar em volta entre você obedecer os mandamentos de Deus ou você obedecer mandamentos de homens, ou de um poder religioso, um poder que está em oposição à lei de Deus. Então a primeira coisa que a gente vê ali no versículo 7 é que Deus nos chama a ir para participar desse juízo, né, em nosso favor mesmo, guardando, né, os seus mandamentos. Porque ele fala, aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E dentro desses mandamentos nós temos ali, é lógico, um mandamento sobre o saldo, onde fala exatamente essas palavras, né? Lembra-te do dia do sábado, né? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então é como se esse versículo estivesse nos remontando ali para a lei que foi dada no Sinai. Então foram feitos terremotos, vozes, trovões, como a gente leu ali no capítulo 11, e agora mostra ali o juízo. Né? E o interessante é que depois no capítulo 15 vai mostrar que fecha. Exatamente com isso, né? Fecha o dia do juízo, ele era um dia só no ano. Eu tô falando no dia... simbólico, né? No dia do o verdadeiro era um dia né? só, era o último. Era um dia só. Então, no outro dia, já não era mais o dia do juízo. Então, tem um momento que fecha essa porta. Né? Fechava a entrada. O sumo sacerdote ele só podia entrar uma vez. Só para aquela ocasião. Depois daquilo, ele saía. E se fechava a porta. Aquele que não tinha participado, estava o quê? Estava fora. E o Apocalipse não é diferente. Porque mostra que abre no capítulo 11, depois no capítulo 12, capítulo 13, fala ali dos poderes, né, da besta, que vai perseguir o povo de Deus, vai querer implantar ali mandamentos contrários ao mandamento de Deus, que é o que a gente entende aqui como o sinal da besta, aquela coisa toda. E logo no capítulo 15 fala o quê? Fecha-se a porta da graça. Então por isso que essas mensagens, elas são urgentes. É um momento que a gente tem que decidir entre aqueles que vão estar do lado de Deus, guardando seus mandamentos, participando do dia do juízo, ou aqueles que vão estar guardando, né, os mandamentos dos homens, ou de um poder religioso qualquer. Então aqui é um alerta para a gente saber em quem a gente tem que confiar, mas não só isso, mas em quem a gente tem que seguir. Exatamente. O que a gente tem que seguir, né? Exatamente. Roberto, tem um versículo aqui que eu queria ler com vocês, com você, com quem está também assistindo a gente, do capítulo 15, versículo 4. Porque ele fala exatamente aquilo que está no versículo 7 do capítulo 14. Então, olha só as palavras que fala, né? No versículo 7, só voltando, né? Só para as pessoas aqui relembrarem, diz: teme a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. E adorai, né? Ou seja, você vai adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. No capítulo 15, quando fala dos vitoriosos, os 144 mil, daqueles que vão estar entre aqueles contados como salvos, fala assim, ó: quem não te temerá, ou seja, teme a Deus, e não te glorificará o teu nome, ou seja, dai glória a Deus, pois tu és santos e todas as nações virão e se prostrarão. O que é prostrar? Adorar. Diante de ti, pois os teus juízos, ou seja, o dia do juízo, são manifestos. Então aqui no capítulo 15 fala daqueles que vão estar vitoriosos, são aqueles que guardam aqui as coisas descritas na primeira mensagem angélica. Logo na primeira mensagem. Exatamente. E assim, o legal desse texto 7, nossa, só do texto 7 tem muita coisa, hein? Muita, E assim, ele fala assim: e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Ou seja, a mensagem aqui de Apocalipse está tentando deixar claro quem é a pessoa que deve ser adorada. Então ele está falando assim, ó, é um criador que fez o céu, a terra. Se ele precisa explicar quem deve ser adorado, é porque vai existir manifestações de adorações a outras pessoas diversas, né? Exato. Então ele fala assim, não, peraí, vocês vão ter, no final do tempo, vocês vão ter manifestações de adoração diversas. Várias chamando você para adorar. Mas quem você tem que adorar? Aquele que fez os céus, a terra e tal e tal. Então ele está especificando isso, né? Isso é muito legal, né? E nos mostrando como a gente achar isso, né? Como que a gente acha isso? Lá em Gênesis já fala, né? Do Criador. Do Criador, né? E lá em Êxodo fala do Deus que criou em 6 dias, né? E pede, então, essa obediência aos seus mandamentos, né? Não é um mandamento só, todos os mandamentos, né? Se você obedece todos, né? Você tá... se você obedece um, você obedece todos, né? Se você transgride um, transgride todos.
Então o que eu quero dizer é assim, que se a pessoa ela adora o verdadeiro Deus, ela sabe como achá-lo, ela sabe o que ela tem que fazer. Porque a Bíblia mostra isso. Né? A Bíblia E, mostra assim, quem é o Criador e o que você tem que fazer. É interessante abrir um parênteses. Em algum momento a gente vai falar sobre isso especificamente, né? Sobre a lei de Deus e tal. Mas é interessante, assim, para você que está em casa, entender. Parece que a gente está fazendo uma defesa legalista, né? Para poder ser salvo. A gente não está falando sobre isso. A salvação, ela é única e exclusiva de Cristo Jesus. O mérito é dele, porque fomos pecados. Mas Jesus só pôde, de alguma maneira, salvar a gente porque a gente pecou. Exato. E a gente pecou contra quem? Contra a lei. Então a lei é uma revelação dos nossos pecados. Uma vez que não existe lei, não existe pecado. Porque lá Paulo fala isso, né? Que a revelação do pecado vem por intermédio da lei. É isso que mostra também, até a gente estava conversando aqui em off, aqui, né? Sem estar tendo a gravação, a arca de Deus, né? Dentro tinha os mandamentos. Então, o que mostrava? Você transgredir esses mandamentos, e a Bíblia fala, o salário do pecado, que o pecado é transgressão da lei, é a morte. Né? Só que em cima da arca tinha a tampa né? do propiciatório que a gente estava conversando. E a palavra propiciatório é a palavra no hebraico cobrir. Né? Então, o propiciatório que representa Cristo, tem o texto de Romanos, que Paulo fala, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e tal, Romanos 3. Então, a simbologia daquele propiciatório que é o Cristo. Mas não que ele está ali para cobrir no sentido de falar, então eu estou cobrindo, vocês podem fazer o que vocês querem. Mas não. O salário do pecado é a morte, mas todos estão o quê? Justificados pelo sangue de Cristo. Então Paulo fala, né? O salário do pecado é a morte, mas todos são salvos gratuitamente por Jesus Cristo. Então é como se Jesus falasse assim, olha, vocês pecaram, mas eu morri por vocês, eu sofri a pena. Não para que vocês continuassem transgredindo a lei, mas que agora vocês tivessem o quê? Uma nova vida. Por isso que Cristo fala para Nicodemos, né? É necessário que o homem nasça de novo, né? Um novo homem. E até interessante que ele fala assim, filhinhos, não pequeis. Ou seja, não cometa pecado. Mas se pecar, eu tô aqui. Exatamente. E nesse texto mesmo fala, né? Que Cristo é propiciação pelos nossos pecados. Então a palavra propiciatório vem disso, né? E o que também é interessante também, Beto, que a gente acabou não se apegando um pouco, agora que você falou, eu lembrei, né, de falar isso, que nas mensagens angélicas falam também do evangelho, que é a salvação em Cristo. Então, para chegar no versículo 7, fala, olha, vocês têm que dar glória a Deus, vocês têm que temer a Deus, e isso envolve a parte dos mandamentos, obedecer a Deus por amor, não de maneira legalista, mas antes de chegar no versículo 7, no 6 fala que o anjo, ele prega o quê? O evangelho eterno. O evangelho são boas novas. Qual é a boa nova? Cristo morreu por nós. Então, primeiramente mostra, ó, você é salvo pela fé. Pela fé, pela salvação, pela graça em Cristo. Porém, depois você vai andar nas obras, é o que diz lá em Efésios 2. Né? Nós não somos salvos por obras, pela fé, só que Deus nos preparou para que andássemos nas obras também. Então você é salvo pela fé, mas você também anda nas obras. A obras é como se fosse uma consequência. Né? Ou o que a gente chama de santificação. Exato, justificação e santificação. A justificação vem primeiro, que é Deus salvando por intermédio do que ele fez. Exato. A santificação é um processo de aceitação e transformação depois que Jesus fez algo por você, né? Eu costumo sempre dar o exemplo do carro, né? Até o Pérez que está ali vai lembrar. Quando um carro vai dar a partida, né? Qual o eixo de rodas move primeiro, né? O eixo da frente ou o eixo de trás, né? Aí muitas pessoas às vezes falam, mas depende, o carro tem tração nas 4 rodas, se a tração é traseira ou dianteira. Qual que é a conclusão? Qual que é a resposta para isso tudo? As 4 rodas vão andar juntas, né? Por mais que seja a tração dianteira ou traseira, conforme a tração anda, as outras vão andar juntas. Não tem como uma ficar Então parado. a fé ela é a propulsão, ela é a força, né? A tração. Porém, as obras, conforme a fé vai andando, as obras vão também andar juntas também, junto com a fé. É assim que o Tiago fala, né? Fé sem obras, né? É morto. Não tem como, né? Me mostra a sua fé sem obras, é impossível. Eu mostro as minhas obras pela fé. Né? Então essa mensagem, até aqui, que a gente já viu, mostra que nós temos que pregar o evangelho, ou seja, salvação em Cristo, graça, fé, justificação pela fé. Porém, no versículo 7, fala dessa parte que você falou. A pessoa ela vai agora andar também nos mandamentos de Deus, né? Que é isso, na verdade, que vai definir a recompensa dela. Jesus falou assim, eis que eu venho para dar recompensa para cada um segundo as suas obras. Né? Não é segundo a sua fé. Ele fala segundo as suas obras. Por quê? Porque é pelas obras que mostra a pessoa tem fé ou não em Cristo. Por isso que a gente volta àquele versículo que a gente falou, né? A pessoa fala, eu fiz isso em teu nome, expulsei demônios em teu nome. Mas você praticou iniquidade, ou seja,
as suas obras não eram condizentes com aquilo que você pregou. É verdade, tem razão. Aí a gente indo então pro 8 aí, que é o segundo anjo. Isso. Que diz assim: outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Isso. O que tem aí por trás aí? O que tem escondido aí nesse texto? Nós entendemos que Babilônia é uma palavra que, em algumas, né, traduções, significa confusão, né? E aqui diz que caiu a grande Babilônia. Pode-se ver agora um poder contrário ao de Deus, né? Então é como se falasse assim, olha, a primeira mensagem é: obedece a Deus, teme a Deus, ame a Deus, né? Tenha fé em Cristo, porque Ele que é o seu Salvador, o Evangelho eterno. Aqueles que não obedecem a essa primeira mensagem, né? Que é um alerta, talvez o último alerta, né? Depois temos, lógico, o capítulo 18, que dá ali um adicional, né? Tipo, ó, vocês não obedeceram, agora decidam que acabou o negócio, acabou. Mas é a última mensagem para o povo de Deus. Não obedeceu por quê? Porque a pessoa agora vai começar, quem não obedecer vai cair nessa parte de Babilônia. Então a Babilônia é um sistema falso de religião, porque significa confusão, e ela fala o quê? Que deu a beber do seu vinho deu a beber do vinho da ira da sua prostituição para todas as nações. Então pode ver que Babilônia também prega o evangelho deles, digamos assim, né? As doutrinas deles, também para o mundo todo. Não é só para uma ou outra pessoa. Eles também têm um evangelho, pregando, espúrio, né? um evangelho falso para também pregar para o mundo todo. Então, assim, você falou que a palavra é confusão. Então, esse evangelho tem a função de confundir as pessoas sobre a verdade, né? Exatamente. Então, assim, é um conjunto de doutrinas e religiões que não fazem parte daquilo que Deus havia pedido, mas tem o objetivo de confundir as pessoas da verdade. Aquilo que é contrário, exatamente. O capítulo 18 de Apocalipse mostra a queda de Babilônia, né? Então ali a gente vê que é um sistema que não somente usou a parte religiosa, mas usou também a parte comercial do mundo, né? Porque fala ali de todas as suas uniões que eles fizeram ali com os mercadores da terra, tal, tudo as coisas corruptas, né? Tudo para fazer o quê? Para poder enganar o povo de Deus e fazer com que as pessoas aderem, né, a esse sistema, né? Por que nós sabemos que é um sistema? Porque ele luta contrário àquilo que Deus está pregando. Então tem que ser uma coisa religiosa. Tanto é que eles também vão impor, nós vamos ver daqui a pouco, uma obediência também contrária àquilo que Deus falou. Então, ou seja, tudo que eles fazem é contrário. Capítulo 12, capítulo 13 mostra bem qual é esse poder. Então, né? Tem que ser um poder religioso que confunde um poder religioso verdadeiro para poder se opor a esse poder. Exatamente, é isso, né? Exatamente, para se opor ao poder de Deus. Né? Satanás sempre fez isso, né? Desde do início, dos primórdios da Terra, ele sempre, ele não fazendo isso pessoalmente, sempre ele buscou levantar homens, né? Ou sistemas para se opor ao povo de Deus. Né? Então... Mas aqui, Fernando, assim, ó, ela diz assim, ó, no começo vai falando assim, caiu a Babilônia, ou seja, ela foi desvendada, não é? Sim, isso, no sentido de desvendar. Aqui tá falando assim, que, ó, o outro anjo vem e fala assim, ó, tá aqui aberto os olhos para você. Você só escolhe errado se você quiser. Exato. É disso que tá falando aqui? Sim. Porque você falou, caiu Babilônia, significa que a confusão que existia foi aberta aos olhos das pessoas, a agora ponto elas podem decidir entre uma coisa e outra. Aí é um poder de decisão, não tem mais engano aqui. É isso que eu ia falar, você pode ver. Quando eles estão enganando, até que a verdade se revele, as pessoas não sabem que estão no erro. Mas essa mensagem ela vem justamente para isso, para mostrar que um poder agora está lutando contrário ao poder de Deus. Para revelar exatamente as pessoas sobre uma verdade. Exatamente. Você fala, caiu. Ou seja, foi desvendada a obra de engano de Babilônia. Né? E Babilônia remonta ao quê? A Torre de Babel. Né? O que a Torre de Babel nos ensina? Ali os homens se uniram para se opor ao povo de Deus. Por isso que eu falei que Babilônia tem outras traduções também. Babilônia, na verdade, Babel, na verdade, também significa portal do céu, alguma coisa assim. Então, ou seja, eles fizeram uma torre tão grande, né, que eles achavam que alcançando ali o céu não teria como ter um dilúvio para destruí-la. E ali os homens queriam fazer o quê? Se unirem contra Deus.
Não é que eles queriam se unir para fazer a vontade de Deus, para pregar o evangelho, não. Deus já tinha falado que eles tinham que se separar, tinham que habitar em vários lugares para poder multiplicar-se, né, na terra e tal, após o dilúvio. Mas eles falaram o quê? Não, nós vamos se unir, né, em rebelião a Deus. E a Torre de Babel foi um símbolo. O Apocalipse é cheio de símbolos. Então, quando fala Babilônia, lógico que não podemos entender como uma torre literal que vai chegar ao céu, mas como pessoas que vão se unir para se rebeliar contra quem? Contra o Criador dos céus e da terra, que é o Deus Criador. E sobre um propósito contrário à vontade de Deus. Contrário à vontade de Deus. E Deus aqui está manifestando o que a gente está vendo aqui, qual é a vontade dele. Exatamente. E por que nós sabemos que é contrário? Porque fala aqui que deu o vinho da ira da sua prostituição. Né? O vinho, de maneira simbólica, podemos entender as falsas doutrinas. Né? Lá em Apocalipse 17 fala que a mulher, que é a igreja impura, ela está com um cálice cheio de abominações. O que você coloca num cálice? Vinho. Né? Mas ali fala que o cálice está cheio de abominações. Então a gente pode entender que o vinho são as abominações. O que são as abominações? A Bíblia mostra várias, né? Acho que até quando a gente falou sobre a teoria dos papas, a gente acabou mencionando um pouquinho sobre isso. Mas desobediência à lei de Deus, derramar sangue inocente, práticas sexuais ilícitas. Então tem muitas coisas que são chamadas de abominações na Bíblia, né? E esse falso sistema defende todas essas falsas doutrinas. Como se fosse uma coisa certa. Como se fosse coisa certa. Né? Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo onde tem uma igreja que ela defende que homossexualismo é algo que não é proibido na palavra de Deus. E nós sabemos que biblicamente né? Ou seja, defende que não é e pronto. Não tem base bíblica. Mas querem defender. Então, esse falso sistema, que abrange muitas religiões, não é somente uma ou outra, defende doutrinas que são contrárias àquilo que está revelado nas Escrituras. Entendi. Né? E aí, então, a gente indo um pouquinho mais para frente, a gente vai entrar. E tem mais alguma coisa aqui que a gente podia abordar aqui na segunda mensagem angélica ou podemos ir para a terceira? Podemos ir para a terceira, sim. Então vamos lá. Aí a gente vai entrar num ponto bem importante que talvez vai demorar um pouquinho mais aqui, né? Que é a mensagem do terceiro anjo. Exato. Que diz assim, no versículo 9. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, que é Jesus. Né? Exato. Então aqui vem falando sobre uma manifestação dessa adoração, que aí vem transformando adorar besta, né? Sim. A gente já falou que besta é um poder, lembra? Sim, você já tinha falado isso? Sobre isso. A gente falou isso em qual... Foi dos 7 papas, né? Dos 7 papas lá, se você quiser saber. Resumo ali das bestas, o que é besta, verdade, a gente fez um resumo disso, né? Se você quiser saber o que é besta em Apocalipse, assim, qual é o significado disso, por que besta é poder, vai lá, procura no canal lá, um ponto de encontro, os 7 papas lá. E aí você vai ver uma explicação que o Fernando dá junto com o Alexandre a respeito do que é essa besta aqui, onde você encontra, por que ela significa poder. E aí você vai entender um pouquinho sobre isso aqui. Então a gente já vai nem explicar isso, mas vamos entrar direto, que isso é um poder, né, Fernando? Mas vão ter que ver aquele outro vídeo. Ver o vídeo lá que você vai entender. Saber. Depois que terminar aqui, volta lá, né? Aí você vai ver lá as passagens que falam sobre esse verso. Aí ele fala assim, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Então tá falando aqui sobre um sinal na testa ou na mão. Vamos falar primeiro disso aqui? Vamos. Esse sinal na besta, ou esse sinal na testa e na mão, a gente está falando, então, daquilo que é um chip que vai colocar na mão. É disso que a gente está falando, não é? Muitos creem que é assim. Porque tem bastante gente que hoje... Ó, eu lembro que teve uma época, Fernando, que hoje já caiu por terra, mas logo quando saiu o código de barra, uma das coisas que as pessoas acreditavam é que aquele código de barra ia ser colocado
Igual desenhado filmes, na né? mão com o número, e aquele seria o símbolo da besta. Sim. Aí depois que passou muito tempo do código de barra e nunca aconteceu, aí inventaram o negócio do chip, né? Que é um negócio muito mais avançado. E falou assim, não é código de barra. Aí todo mundo agora acredita que não é mais código de barra, é um chip, né? Mas é isso mesmo ou não? É um chip que Deus está falando aqui? Não, na verdade, assim, nós não cremos assim. As mensagens angélicas, o que é interessante nelas, é que elas têm uma sequência. Se você pegar a terceira mensagem ali de maneira só ela, só descontextualizada ali, e ler só ela, a gente vai ficar difícil de entender. Aí vai dar margem para diversas interpretações, teorias, alegorias, vai saber o quê, né? Em relação ao chip, ele parece ser uma coisa que talvez, eu já sou adventista há bastante tempo, é uma coisa assim que antigamente parecia ser uma coisa muito impossível, assim, muito tecnológica, né? Hoje em ninguém dia, acreditava. hoje em dia Hoje é normal. não é difícil. Poderia Tanto é acontecer. que já tem. São usados chips em cachorro, né? Não sei se você já viu essa. Não vi ainda. Para poder o cachorro não se perder, às vezes perde Achar e tal, ele, pra né? achar. Exatamente. Mas ainda é uma coisa que ainda tá, acho que meio que ainda em Não, fase mas você fala que experimental. aqueles que implementam Implementa. ou usa no pescoço? Assim, Não, tal? não, implementa. Não, coloca Dentro mesmo, da pele, dentro da pele. Não é aquelas coleirinhas, com identificação, não. Não. Dentro da pele, só que é lógico. Para isso, eles têm que ter uma certa facilidade de ele chegar no lugar e a pessoa ir lá e conseguir ler aquele chip. Mas ele vai ter. Ele tem, na verdade, já tem lugares que tem. Então ali, ó, vamos supor, a pessoa perdeu o cachorro, foi achado, vai no lugar ali, não sei se é na polícia, ó, eles conseguem ver pelo chip o endereço, se ele tem dono, se Tudo. não tem, tudo mais. Pra achar o dono, né? Isso hoje ali não faz. Ô, Pérez, só tá atrapalhando um pouquinho aqui a passagem. Você joga pra cá, pra isso, por favor. O Fernando ali tá brigando com a... mais um pouquinho, pra eu não pegar. Festa ao ar livre, né? Isso, obrigado, Pérez. Valeu. E isso já faz até um tempo que eu vi, né? Então, eu não acredito que seja impossível que haja uma maneira de eles... como é que eu posso falar? Supervisionar, né, as pessoas, né, saber onde ela mora, tal, e que o chip também seja uma coisa até usada para comprar ou vender. Também acredito um RG, digamos assim, da pessoa. Né? Hoje é completamente possível. Quem que imaginava que hoje em dia você ia pagar as coisas com o celular, você já faz ali um QR Code e tal? Eu vou dar um exemplo do cartão de crédito hoje. Você tem um cartão de crédito. No cartão de crédito tem um chipzinho pequenininho. O que você usa do cartão de crédito é aquele chip. Exato. Se não tivesse aquele tamanho e fosse só aquele negocinho enfiado na pele, daria certo, Então, o que eu queria falar para as pessoas que estão assistindo é o seguinte: não precisam ter medo se um dia o governo querer implantar isso como um CPF, como um RG da pessoa. Não é isso que vai mostrar que você tá adorando a Deus ou adorando a besta. Não tem nada a ver com isso. Não vai ter nada, a gente vai ver o que significa. Você pode até deixar, não tem problema. Não, eu acredito que não vai ter problema. Se for uma coisa que for obrigatória, no sentido assim, agora o novo RG é esse. Se não for isso, você não vai poder viajar, não vai poder fazer as coisas e tal. Agora, a partir do momento que foi implantado, você desobedecer aquilo que Deus manda na sua palavra, para obedecer aquilo que os homens estão falando, aí você tem Aí é um problema. Aí já é um problema. É claro que talvez com o chip eles possam controlar isso, de fato, pode controlar. Você não vai mais poder comprar, não vai poder vender, igual fala ali no Apocalipse 13. Só que só o receber o chip não quer dizer que você está recebendo só da vez. Então, vamos falar aí. O que é, então, esse sinal? Então, vamos lá. No capítulo 6 de Deuteronômio, fala ali no versículo 2, né? Para que temas ao Senhor, de temer ao Senhor, né? E guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que ordena a ti, aos teus filhos, aos teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Ali o versículo 2, depois as pessoas que estão assistindo podem ler o capítulo todo, que é interessante, né? Quando fala ali que é amar a Deus, né? Sobre todas as coisas, que era o mandamento principal para Israel. No versículo 7 fala assim, tu as ensinarás, isso que eu acabei de ler, repetidamente aos teus filhos, e delas falarás assentado em toda a tua... assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-se. Também as atarás na sua mão, por sinal, e te serão por faixa na sua testa. Os judeus, de fato, eles tinham isso aqui meio que de maneira literal. Eles tinham, chamava-se, até no Novo Testamento, Jesus fala essa palavra filactérios, que eram umas tirinhas que eles colavam, né, nas roupas, nos turbantes. Os judeus usam até hoje. Até hoje, acredito que usam, os mais ortodoxos, mais conservadores e tal. Inclusive na testa.
Na mão. Exato, com os mandamentos de Deus e com alguns trechos da Torá e tudo mais. Então eles tinham isso de maneira literal, para não esquecer, né, de falar isso quando estiver andando, levantando, quando os filhos estiverem conversando e tudo mais. Mas o que Deus quer ensinar aqui não é que você tem que usar essas coisas de maneira literal, mas que você tem que atar isso na sua mão e na sua testa. Testa, nós entendemos que envolve a mente, né? Quando fala testa, ao receber o sinal de Deus na testa, não é uma coisa literal que você vai receber na testa escrito, uma tatuagem, não, nada disso, um QR Code, não. É o quê? Você entender, né? E mão é fazer. Né? Então você... Execução. Exatamente, aquilo que nós falamos. Entender, que é a justificação, e fazer, que é a santificação, que é você mostrar pelas suas obras aquilo que você crê. Né? Por isso que a primeira mensagem fala, né? O evangelho é dado ao mundo todo, e fala o quê? Temei a Deus e guarde seus mandamentos, né? Adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar, as fontes das águas. Então aqui no capítulo 6 de Deuteronômio mostra que Deus falou para guardar os mandamentos e atais por mão ou por testa. Voltando para o Apocalipse, mostra que a besta, né, que é um poder que contrário ao poder de Deus, mas que quer imitá-lo. Tanto é que fala que a besta quer ser adorada, né? A besta, ela também tem os mandamentos dela, ela tem a parte religiosa, então eles querem estar no lugar de Deus. Por isso que fala ali. Querem receber adoração. Exatamente. Por isso que fala em Apocalipse que eles são um poder blasfemo, né? E blasfemo na Bíblia é a pessoa querer estar no lugar de Deus. Não é isso? Querer perdoar pecados como Deus perdoa. Né? Então tem todo esse conjunto, né, de sinais que mostra que é um poder religioso que quer estar no lugar de Deus. E até no ponto dos mandamentos, porque fala que esse poder, ele também quer implantar um sinal na testa ou na mão. Né? Que sinal é esse? Às vezes a pessoa fala, o sinal é o domingo, ou o sinal é o sábado. Eu já sou um pouco mais abrangente. O sinal são os mandamentos que eles tentam impor. Assim como você tem que guardar os mandamentos de Deus, eles querem que vocês guardem os mandamentos deles. Né? Aí você fala, mas qual que é o sinal especificamente? É o domingo? Podemos crer que sim. Lá em Ezequiel, fala que o sinal de Deus, ou o selo de Deus, é o sábado. Estava no meio da lei. Né? Ali no quarto mandamento. Ou seja, e é naqueles mandamentos que mostra quem estava dando a lei. Né? Porque mostra quem é o legislador, e mostra a abrangência da sua autoridade, né? Ou seja, toda a terra, todo o universo, e que você tem que guardar esse dia como dia de guarda, como honra ao Deus Criador. Se o dele é o sábado, o dia contrário só pode ser o domingo. Né? É o dia que o cristianismo guarda nos dias de hoje. Então nós podemos entender que vai ser uma controvérsia entre um dia de guarda correto com um dia de guarda incorreto. Né? Então, quando fala ali dos mandamentos de Deus, ali, quando fala temei a Deus, dá-lhe glória, adorar ao Criador dos céus e da terra, está falando dos mandamentos e do principal deles. Né? Então, mas a gente descobre que é um sábado, você diz qual é a passagem? Ezequiel, vamos ler lá, vamos ler lá. Vamos. Ezequiel, capítulo 18, versículos... Aí tem 2 versículos, 18 e 20, pessoal. Você pode ver que nesse outro capítulo que a gente leu, né, de Deuteronômio, fala que os mandamentos é um sinal de Deus, né, que você tem que colocar na mão ou na testa, né. Então os mandamentos em si, porque às vezes a pessoa pensa assim, você só fala do sábado, não, a gente defende todos os mandamentos, né, não é só o sábado. Não é o sábado, né? E o próprio Tiago fala na epístola dele, aquele que transgride um, transgride todos. Então não é só um mandamento, nós defendemos a guarda, a obediência a todos os mandamentos de Deus. Então, no capítulo 18 de Ezequiel, versículo 20, fala... capítulo 20. Capítulo 20, versículo 12. Também lhe dei os meus sábados para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Aí vem a parte da santificação. Né? E no versículo 20 fala a mesma coisa. Santificai os meus sábados e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Né? Então... não somente nessas passagens, mas o próprio livro de Apocalipse fala que Deus, ele sela o povo de Deus, né? Ele sela o seu povo, né? E quando estamos falando do Deus Criador, nós temos que entender que é o dia que o Deus Criador implantou, não no Sinai, né? Mas lá no Éden, quando ele fez, depois que criou todas as suas obras de criação, ele deu ali para descanso, né? E ali tem até uma prova dentro do mandamento, né? Que ele começa o quarto mandamento falando sobre lembrar. Algumas pessoas acham que tudo aquilo começa ali, né? E na verdade não é um fato. Não. Lembra, exatamente. Porque ele começa com a palavra lembrar. Você só pode lembrar de algo que você em algum momento recebeu e esqueceu. Exato. Que não foi ali.
porque Não ali foi. era o lembrar. Então é algum momento antes que foi recebido e esquecido, né? E aí a gente enxerga isso sendo entregue por Deus lá Exato. em Gênesis, lá na Exato, criação, na né? criação, né? Na criação. Porque a gente entende que é um ponto colocado por Deus para a importância daquilo que ele acredita de adoração. Por isso que a mensagem aqui vem falando sobre adoração, né? Exato. Aí a adoração e o sábado tem uma conexão, porque lá em Gênesis, se eu não me engano, quando vai falar sobre a criação, Deus fala assim, no último dia lá, Deus descansou no Sim. sábado Sim. e Capítulo adorou, 2, né? exato. E adorou, santificou o sábado. Exatamente. Ou seja, está falando sobre adoração. E aí você vem para as 3 mensagens angélicas que está falando sobre adoração. Aí ele fala sobre um sinal Exato. que só pode ter a ver com adoração. E qual o ponto que tem a ver com adoração? Exatamente. Né? É que eu falei, né? O cerne, né? O objetivo, na verdade, dessas mensagens não é falar de dias, né? Mas de falar de a quem você adora. A quem você autoridades. adora. Não é o sábado em si, Exato. mas é uma demonstração de adoração, né? De escolha para adoração. Por que Deus precisa falar isso? Porque vai ter um poder que vai falar o contrário, né? Isso são coisas que nós, para quem está atento aos acontecimentos da Terra, já vê que é uma coisa bem real, né? Existem vários lugares onde já está sendo imposto um descanso dominical, né? Os papas já falaram sobre isso, né? O Francisco, ele fez até uma encíclica, né? Louvado seja, né? Laudato si, né? Que ele fala do Domingo Verde, né? Que é um dia importante para se guardar. Para a família e para o então nós já descanso vemos da terra, exatamente, né? para o descanso da terra. Então, uma que coisa é assim bom, que não tem nada de ruim nisso, né? Mas vamos ter colocado coisas boas para chamar atenção. Para uma obediência que não é da vontade de Deus, não é isso? Por que não pode ser o sábado verde? Né? Um sábado livre de uso de carbono pelos carros, onde as lojas se fecham. Teria o mesmo objetivo, né? Mas eles querem pôr um dia aqui, né? Então isso já mostra que já estão tendo movimentos que estão sendo contrários àquilo que Deus falou. Por isso que as mensagens, elas vêm para te lembrar, igual você falou, para lembrar, né? Temei a Deus, dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, ou seja, avisa que estamos num momento de decisão, que é um momento de separação, de juízo, que juízo nada mais é do que separação, né? Entre o joio e o trigo, digamos assim, né? Entre os justos e os injustos e tal. E fala, e adorai, ou seja, se você vai adorar quem? Aquele que fez os céus, a terra, o mar, a força das águas. Você não precisa ir para Êxodo, lá na guarda dos mandamentos, na lei dada no Sinai, para poder saber disso. Você vai para Gênesis, né? Gênesis que mostra que Deus, ele é o Criador e que ele colocou um dia para que nós pudéssemos, né, lembrar dele e guardar. Não é isso? Então, vem agora um poder contrário falando, não, você vai ter que fazer o contrário disso. Então, se nós entendemos que o sinal, o selo de Deus é o sábado, segundo ali Ezequiel, segundo o Deuteronômio capítulo 6, nós entendemos que o dele é uma coisa contrária. E qual é a coisa contrária? Nada mais é do que o próprio domingo, né? Então, de alguma maneira, o domingo ele vai ser dado como uma obrigação para nós. Como isso vai ser feito, ainda não tem como a gente saber. Não dá pra saber. Diz que é uma coisa que você vai ter que aceitar na testa ou na mão. Isso, testa, nós entendemos que é a mente. Então, ou seja, vai ter muitas pessoas que vão realmente falar, ó, eu creio que é isso mesmo. É tipo assim, um convencimento. Exatamente, convencimento. Tipo assim, convenci. Mas também vai ser dado na mão. E depois a mão além de ser convencido, eu estou executando. E Deus fala exatamente a mesma coisa. Tem que ser um símbolo na testa e na mão. Agora vem uma coisa interessante que você falou. Ali no Velho Testamento ele fala na testa ou na mão. Aqui já em Apocalipse ele fala só na testa. Ele fala só na testa? Só na testa. Né? O sinal de Deus é dado na testa. Né? Por que isso? Você pode se perguntar, né? Deus ele quer que você entenda. Ele quer que você se decida de maneira inteligente. Né? Racional. Satanás, ou a besta, né? Que tá ali a mando de Satanás, a comando de Satanás, não precisa que você só aceite pela testa. Você pode fazer pela mão. Como que nós podemos entender isso? Vão ter muitos que vão aceitar mesmo. Falar, não, eu realmente acredito que esse é o dia de guarda, por causa disso, daquilo, e eu vou guardar esse dia porque eu aceito. Muitos não vão, talvez, aceitar isso com a mente, mas vai ser conveniente. Porque no capítulo 13 fala que essas pessoas que não obedecerem a esse mandamento falso aqui, que vai ser dado pela besta, pelo poder da besta, vão ser taxados com pessoas dignas de morte, não vão poder comprar ou vender, ou seja, não vão poder trabalhar, não vão poder ter o ganho. Né? Aí que entra a parte do chip, né? Porque eles vão conseguir controlar de alguma maneira a pessoa comprar ou vender.
Né? Você vai no mercado, como é que eles vão saber que eu sou um servo de Deus ou não? Então vai ter que ter realmente alguma coisa que talvez seja um chip ou não é o caso agora, mas o importante é a pessoa, ela vai ter que fazer talvez por conveniência, não porque ela aceita na mente. Talvez ela fale assim, eu guardo e sigo, mas vou fazer... Aí entra naquilo que a gente falou, né? Muitos vão falar, mas eu creio em você... Mas você pratica iniquidade, ou seja, você não... Por isso que fala que por isso que a fé e a obra, né? A justificação, a santificação, são dois remos de um mesmo barco. Tem que andar juntos. O carro, lembra do carro que a gente falou? O carro, as rodas têm que andar junto. Uma puxa, a outra vai junto. Começa a andar, a outra também começa a andar. Os eixos, né, de rodas. Mas Satanás, ele aceita que seja só na mão, então. Ou você recebe na testa, ou você recebe na mão. Ou você aceita por bem, ou você vai aceitar por conveniência. Pessoa que fala hoje em dia, não, mas eu não vou deixar de trabalhar numa coisa que eu sei que é contrária à vontade de Deus, porque eu tenho que dar o leite para as crianças e eu tenho que me sustentar e tal. Algumas justificativas. Lá na frente as coisas vão ficar mais apertadas, né? A gente pode ver aqui pelos sinais, pelas coisas que vão acontecer, pelos atos, né, da besta ali em Apocalipse 13, que as coisas vão apertar para o mundo todo. Ela vai obrigar, diz ali que ela vai induzir as pessoas, obrigar as pessoas a pecarem contra Deus e obedecerem ao seu poder de autoridade, né? Como ela vai fazer isso? Então você quer comprar ou vender? Então você vai ter que pagar um preço. Vai ter que honrar o dia que nós estamos falando aqui, que é o sinal. Como nós sabemos isso? Porque ela fala que é um sinal. O sinal é na testa ou na mão. Então, ou seja, o domingo ele vai ser implantado como? Na testa ou na mão. Né? Ou você vai ter que trabalhar no sábado, deixar de trabalhar no domingo. Alguma coisa nesse sentido vai acontecer. Mas vai ter que mostrar nitidamente que você não está guardando os mandamentos de Deus, e sim os mandamentos da besta aqui. Ou pelo menos uma. Aí por isso que Paulo traz isso, Paulo, né? Que fala, se você pecar um mandamento, Tiago, e um peca em todos. Porque na verdade, assim, Satanás fala assim, não, você não precisa pecar todos. Não precisa matar, não precisa adulterar, não precisa... Pelo só contrário, o dia do sábado que você não é para você guardar. Eu vou incentivar você a fazer todos, mas poxa... Um só, né? Sábado. Exatamente. Precisa. Você precisa trabalhar. Você pode ir na igreja, não tem problema, vai na igreja. Seu filho não tá passando fome? Exato. Você acha que Deus quer isso? É o contrário disso? Se isso já está sendo usado agora, Beto, você imagina nos últimos dias. Isso vai ter algumas argumentações. Vão, com certeza. Que aí, quem nos escuta, ou quem estuda a palavra de Deus, tem que ter o discernimento para entender todas essas coisas, né? E tomar sua própria decisão. Exato. Por isso que a gente fala que essas mensagens elas são as últimas para que as pessoas se decidam logo, né? Mas aí, o Fernando, na sequência vem assim, ele traz aqui o verso como uma consequência, né? Que aí vem no verso 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou da mistura, no cálice da ira, do tormento. E aí ele começa. Isso aqui é o que isso aqui? E aí, inclusive, ele fala: isso vai acontecer diante dos santos e diante do Cordeiro. Então, tanto os santos quanto o Cordeiro vai ver isso acontecendo. Vai ver isso acontecendo, não com eles, com os ímpios. Então, e o que é isso aqui? Beto, por isso que eu falei. O vinho da ira de Deus. É uma coisa muito urgente. Eu falei que o início ali começou com a abertura do santuário celestial e visto a arca, né? Aí vem o capítulo 12, capítulo 13, e vem essas mensagens tão importantes que vai mostrar se você vai guardar os poderes ali que estão descritos no capítulo 12 ou 13, ou vai ser um guardador dos mandamentos de Deus. No capítulo 15, lembra que eu falei que o santuário se fecha? Tá aqui no versículo 5, né? Depois disso, saem os anjos com as 7 últimas pragas. Né? As 7 últimas pragas são aquelas que contêm essa ira de Deus aqui. Então, às vezes a pessoa fala assim, puxa, você às vezes fala uma coisa que às vezes é pesado para as outras tal. Eu acredito que pesado é o que está escrito aqui. Você receber uma dessas pragas aqui não vai ser interessante, porque mostra que são os perdidos que recebem ela. Então Deus hoje chama a gente em amor. Fala, olha, eu estou dando o evangelho eterno para vocês entenderem que Cristo livra vocês do poder da morte. Estou aqui mostrando que tem os meus mandamentos, que eu quero que vocês guardam, isso está descrito aqui no capítulo 7, e tem um poder que vai lutar contra isso. Você se decide. Se você se decidir a favor desse poder, você vai receber as 7 últimas pragas. Por quê? O capítulo 15 mostra que fecha o santuário e as pragas, os anjos que estão encarregados, né, de lançar essas pragas na terra, eles são autorizados a fazer isso. Então você pode ver, começa com a abertura do lugar santíssimo, que é o último ponto, era o dia da expiação, e termina com o quê? Com o fechamento da porta da graça, do fechamento do lugar santíssimo. E quando ele fecha, que nem eu falei, acabou, já não tem mais como você agora falar, não, peraí, abre mais um pouquinho.
manda o sumo sacerdote voltar lá. Não tinha isso. No dia da expiação, a partir do momento que ele saía, Que é o que aqueles que tinham tido fé no Cordeiro, que o ano todo eles iam lá, faziam ali o sacrifício e confiavam que aquele sangue ia expiar o pecado deles, estavam salvos. É o que aconteceu com o dilúvio, né? Lá quando aconteceu o dilúvio. Fechou, Deus, exato. É uma exemplificação disso. Exato, totalmente. Né? Quando Noé pregou ali por 100 e poucos anos, né? Exato. 120. E aí tinha a oportunidade. Quando Deus fecha a arca pelo lado de fora, acabou. O que eles receberam ali, os antediluvianos? As pragas, que foi o dilúvio. Ali, o dilúvio. Né? E eu tenho certeza que muitos ali tentaram entrar, né? Peraí, não é? Abre aí, agora eu quero. Mas agora já era tarde. Né? Já era tarde. Então, ô Fernando, essa ira do Cordeiro aqui, o vinho da ira de Deus, tem a ver então com as pragas. Sim. Quando as pragas começarem a cair, que tá aí um pouquinho mais para frente, né? A gente pode até ler o versículo. Vamos lá. Vamos ler, que é interessante. Você quer ler do 5 ao 7? Pode ler, por favor. No capítulo 15, então, do versículo 5 ao 7. Então, já aconteceu toda a pregação do evangelho, né? E agora vai fechar, né? Por isso que a mensagem é urgente, porque logo vai fechar. Então, diz assim no versículo 5: Depois disso, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo. Né? Aí tem uma coisa interessante, que as pragas elas saem do templo, do templo celestial, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que é o que acabamos de ler, que é o que vai receber que vão receber os que adorarem a besta, a sua imagem e tudo mais, e receber o sinal na testa e na mão. Cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo mais. Por que ninguém podia entrar? Porque a porta foi fechada. Então fala, ninguém podia entrar no templo enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. E aí tá claro, acabou. Tá claro. Quem não se decidiu... Quem decidiu estar, e quem não decidiu, ficou em cima do muro ali, também tomou sua decisão. Né? E aqui tem uma imagem interessante do que aconteceu também no Antigo Testamento, né? Não sei se você lembra da ocasião em que roubaram a arca, né? Dos israelitas numa guerra ali, os filisteus roubaram, levaram para a terra deles, e assim, onde a arca ficava... Eram pragas, eles tinham ali úlceras que saíam deles. Que ratos, quando ficava mais. Com o povo ao contrário. Exatamente. Né? Aí, não, é porque os filisteus eles tinham várias cidades, né? Aí uma cidade mandava para outra. Fica com vocês. Não quero mais. As pragas iam para lá. E aqui fala que as pragas, elas saem do santuário. Então, ou seja, por isso que fala, a arca tinha os 10 mandamentos, né? Se você guarda os 10 mandamentos, o propiciatório ali tá te salvando, que é Cristo, né? Ele tá te livrando da morte. Mas se você não quer o sangue ali de Cristo para poder te expiar sua culpa, o seu pecado, você vai sofrer a transgressão da lei, daquela lei que está ali naquela arca. Né? Porque você vai pagar o preço pela transgressão daquilo. Exatamente. Porque você não aceitou. Exato. Né? Por isso que Deus falou, eu te coloco a vida e a morte para você escolher. Escolha a vida. Deus fala, escolhe a vida. As mensagens angélicas, por mais duras que elas sejam, olha, aqui tá falando que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e que é uma ira sem mistura e tal. Aqui mostra uma coisa terrível, que é a justiça de Deus. Mas Deus está mostrando isso aí justamente porque ele não quer que você esteja entre esses que vão receber isso. Por isso que ele fala, olha, evangelho eterno, teme a Deus, dá-lhe glória, quer chegar a hora do seu juízo, né? Deus já mostra que ele quer que você esteja entre os salvos. Só que Deus deu livre-arbítrio. Aqueles que escolherem o lado contrário, que infelizmente vão ser muitos, vão ter que receber o quê? A justiça de Deus. O salário do pecado é a morte. Né? Se você não quer o sangue expiatório de Cristo, você vai ter que arcar com as consequências com o juízo, da sua decisão, do juízo. Né? Então, Deus ele quer eliminar o pecado. É como falam, né? Se você se apega ao pecado, você vai junto, né? Digamos assim, né? Então, a grosso modo de falar. Então é muito interessante aqui, ó, fazendo teoricamente um resumo aqui, né? Quando a gente olha, então, para ali para o verso 6, a gente está falando sobre o evangelho eterno. Estamos falando assim, a pregação de Jesus para todas as nações. Exato. Salvação. Então só vai poder vir o fim, inclusive em outros lugares falam isso, né? Só vai poder vir o fim depois que todas as nações foram pregadas. Que todo mundo saiba sobre a verdade. E aí depois, na sequência, ele vem falando não só qual é o evangelho, mas agora quem é o adorador. Porque eu estou falando de adoração. Então a mensagem agora, a segunda mensagem começa a falar assim, ó, eu vou dizer para você quem é o adorador que você deve adorar, porque vai aparecer um monte.
E aí ele começa a dizer aqui sobre esse adorador que é a pessoa, o ser que criou Abre-se o o céu lugar e a santíssimo, terra. né? Aí você vê a arca, você vai saber quem Isso aí, então ele tá o dizendo criador. isso, Que né? a arca ali mostra os 10 mandamentos, onde fala que quem fez os 10 mandamentos na verdade, o criador do O céu, da criador terra e o mar, tá lá. das águas. E aí Tá você ali vai no ver essa quarto conexão mandamento. mais na frente aqui Exato. ainda. Então ele tá falando assim, quem é esse cara quem é esse ser que precisa ser adorado? Quem é? Ah, o que fez o céu, a terra. Então ele já tá dando um indício. Exatamente. Aí ele vai pra frente e fala assim, ó, eu vou, e assim, não vai existir desculpa porque nos últimos tempos a Babilônia vai cair. Vai cair, E exatamente. quando cair essa confusão, os olhos de todos vão ser abertos e você O vai contraste, escolher entre o que é certo ou errado. Exato. E a sua decisão, aí vem na sequência, tem uma punição. Exatamente. E aí ele fala assim, ó, e para concluir tudo isso, para te dizer e ratificar que eu tô falando de um mandamento, ele vem no verso 12 e martela isso, É né? isso que eu ia falar. Agora que você falou que eu falei, ó, ainda tem aqui o 12 para confirmar. Porque no 12 ele vem falando, quer ler aí, Fernanda? Aí no 12 ele fala assim, ó, tudo isso que eu tô falando aqui em cima eu vou ratificar para que você entenda do que eu tô falando de verdade. O que é o 12 aí? Não, e interessante que antes tinha falado daqueles que você falou que vão sofrer a consequência das suas escolhas. Então aqui no 10, no 11, fala das consequências dos que adoram a besta. É. Vai receber as pragas e tudo mais, vão ser atormentados. Mas no 12 fala da bênção daqueles que vão estar entre aqueles que vão receber a primeira mensagem. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nota que a fé, né, ou seja, justificação pela fé e guardar os mandamentos, que é a santificação. Olha, o Fernando, mas ele vem com uma palavra, assim, na tua versão aí tá como? O começo do 12 tá perseverança, né? Perseverança. Na minha versão, Paciência. por exemplo, tá paciência. É. Então ele tá falando assim, ó, aqui está a paciência dos santos. Ou seja, você tem que ter paciência Exato. no que tá acontecendo e acreditar que isso é a verdade. E durante esse processo você vai ter que esperar. Você vai passar por algumas tribulações, talvez a perseguição e um monte de coisa, né? Porque a gente vai ser forçado a comprar nesses dias. E por a gente não comprar, a gente vai passar por um monte de problemas, a falta de emprego e várias Podendo outras ser coisas. até levados à morte. Poder até ser levado à A morte. gente, quando estudou sobre os selos, não tem aquele selo que fala assim, que foram vistos aqueles que foram mortos, martirizados, eles falam assim, até quando essas coisas vão acontecer? Deus fala, ó, até se completar o número de mártires. Então não é impossível que vai existir haver mártires. Novamente né? os mártires. Exato. Né? Então, assim, vai acontecer de tudo, né? Só o tempo, né, que vai nos dizer totalmente as coisas que vão acontecer. Mas a Bíblia nos dá indícios de que vão ser presos, mortos. Né? E aí ele privados de e é emprego. muito interessante que ele vem falando assim, ó, você vai ter que ter essa paciência, porque vai acontecer muitas coisas. Mas ele tá dizendo, quem é que vai ter essas paciências? Aí depois da vírgula ele responde, quem vai ter essas paciências? Os santos. Mas quem são esses santos? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e manifesta a fé em Jesus. De novo o santuário abrindo, como você falou, a arca, o propiciatório representando Cristo. E dentro representando que você guarda os mandamentos. Né? Exato. Então, isso é muito... Não tem como você tirar uma coisa da outra, né? Não é só a fé que vai salvar, nem só os mandamentos. É uma junção das duas, né? E aí tem essa a gente tá chamando de escondido dentro dessa mensagem, né? Quando você se aprofunda, aí você começa a enxergar isso que Deus está falando. Aqui, abre né? um leque, né, de coisas pra gente... De assuntos, né, pra gente estudar, né? E aí no 13, complementando, Fernando, ele começa assim, ó, e eu vi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de seus trabalhos e as suas obras o sigam. Ou seja, ele está dizendo aqui, primeiro começando com paciência, inclusive comentando, dentro desses pacientes, que são os santos, que guardam os mandamentos, haverá também descanso ou morte nesse período. Sim, né? vai haver, sim. Como eu falei, é uma mensagem que começou a ser pregada em 1844, né? As duas primeiras mensagens, depois começou a ser pregada a terceira, que no caso nós estamos mais assim agora familiarizados com a terceira mensagem, coisa que não estavam tanto lá em 1844. Mas aqui fala que são bem-aventurados esses que começaram a pregar essa mensagem, não podemos deixar de falar dos pioneiros, né, que começaram a pregar essas mensagens, mesmo talvez não entendendo como nós entendemos hoje, talvez numa amplitude maior,
Mas eles também são, eles vão também ter uma bênção ali reservada para eles também, né? Que é um assunto até para um, um outro podcast. um outro podcast. Que é bem grande. É bem grande, mas a Bíblia dá uns indícios do que, qual vai ser essa bem-aventurança aqui que esses vão receber, né? Ô, Fernando, aí, legal que, assim, que você falou pra gente fechar, você falou assim que do 14 até o 20 tem algumas coisas legais que complementam tudo isso. Fala aí pra gente o que é. Resumindo, né? Porque acho que a gente não tem muito mais tempo, mas no 14 já fala assim, ó, olhei e vi na nuvem, assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice afiada. Esse filho do homem, sem dúvida, próprio Cristo, né? Então, para se ver de novo, né, a urgência das mensagens, que logo já se culmina aqui com a volta de Cristo. E aqui nesses versículos que você mencionou até o 20, vamos só dar aqui uma resumida, são ali enviados anjos para fazer uma separação na terra. Lembra que a gente falou do juízo, né? Separação de bons e justos. Então, aqueles que decidiram estar do lado de Deus vão ser, ali diz, vão ser levados para o celeiro de Deus, né? E aqueles que não receberam vão ser pisados, né? Diz aqui que eles são como as uvas que são pisadas e, como antigamente tinha os lagares, né? Que eram pisados ali para poder fazer vinho. Hoje em dia ainda até existe, né? Tem lugar na Itália, ainda é pisado, né? Aquele pastor Samuel, o nome dele é difícil, aquele que até fez o doutorado no Vaticano, Balchiori, né? Eu não lembro sobre o nome dele, mas eu sei Samuel, né? Ele fala que lá na Itália ainda tem, tal, até numa pregação ele fala isso. Então, o que acontece? Ali tem uma simbologia o quê? Vai ter uma colheita, né? De ou salvos ou perdidos. Tanto é que falam que a seara está madura. E nota que as uvas também estão maduras. A seara, que seria as azeitonas, né? O trigo, né? Que seria, na verdade, o trigo, é levado para o céu. E as uvas que também estão maduras são pisadas. Então, ou seja, os salvos e os perdidos. Então, ou seja, haverá o quê? Uma separação de novo. E isso é ampliado no capítulo 15, quando fala das pragas, né? Como é que eles vão ser pisados? Por meio das pragas ali descritas no capítulo 15. E no próprio capítulo 15 fala aqui no versículo 2, né? E vi como um mar de vidro misturado com fogo os que tinham vencido a besta e a sua imagem. Então Deus, ele quer que nós estejamos entre esses que vão estar vencendo a besta, a sua imagem. Porque aqueles que adorarem a besta, a sua imagem, felizmente vão ter que receber ali a ira de Deus ali por meio da... E de fato vai existir esse conflito. Não tem pra onde correr. Tá claro aqui. Isso, a única coisa se você crê na Bíblia, você pode ter certeza. A única coisa que muda aqui é se eu vou estar lá escolhendo de um lado ou do outro, né? É uma escolha. Exatamente. Uma escolha individual, na verdade, né? Não é nem em grupo, não é uma igreja específica, né? Não é uma placa. Não é uma placa, não é uma igreja específica, mas é um povo que é distinguido como aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Que pode estar em várias placas de igreja, né? Exatamente, não é uma definição. Tanto é que depois vai ter num outro versículo, Deus falando assim, ó, sai dela, povo meu. Então até entre aqueles que hoje estão em Babilônia, lá no capítulo 18 fala, Deus fala, sai dela, povo meu. Então se você não recebeu nenhuma dessas 3 mensagens, vai ter ainda uma última ainda que Deus vai falar, olha, você está no Babilônia ainda, sai dela, povo meu. Porque você é meu povo. Exatamente. E eu quero você fora daí. É verdade. Exatamente. Então, se a gente fosse resumir as 3 mensagens angélicas, ela serve para nos mostrar a quem nós devemos adorar, né? Primeiramente. É uma mensagem de alerta para nos indicar. A quem nós devemos adorar. Uma mensagem de adoração, como você falou, né? E mostra a quem tem autoridade sobre a nossa vida. E que nós estamos no último momento da história. Último momento. Porque depois disso não fala muita coisa, né? Vai falar que Jesus já aparece ali nas nuvens, já com uma simbologia, claro, de uma foice, né? O que a foice fazia corta, né? No trigo? Ela separava o trigo do joio, né? Na verdade, a foice tinha a função de cortar tudo, né? E depois eles... Aí tinha um peneiramento lá, né? Tinha que aí fazia... Era um ritual, né? Tinha todo um ritual, né? Hoje em dia tem coisas que facilitam esse trabalho, mas antigamente, né? Por isso que a Exato. palavra fala aí sobre sair dela, povo meu, porque tinha um ajuntamento Exato. onde ainda estava misturado. Exato. Aí depois tinha o peneiramento, e esse peneiramento lá que fazia a separação entre o joio e o trigo. Era um processo, né? Era um processo. E Deus mostra aqui com essas imagens de colheita, né? Nós entendemos que vai ter a chuva serôdia, né? Que é a caída do Espírito Santo, para que a gente possa ter poder para pregar essas 3 mensagens angélicas. E quando a seara estiver madura, tanto para os bons como para os maus. Não vão ser só os bons que vão estar maduros, os maus também eles vão estar maduros em sua iniquidade também. Aí é feita uma separação. E por meio do que Deus escolhe
por meio do juízo. Por né? meio do juízo. Que é um assunto até para um outro podcast. um outro estudo, claro. Por isso que fala, vinda a hora do seu juízo. Essas 3 mensagens angélicas, né? As mensagens angélicas, ela é muito interessante, assim, né? Ela traz um significado, assim, de tudo que vai acontecer no futuro. Exato. E de forma muito clara, assim, Exato. né? Muito transparente. Se você consegue, quando você consegue mergulhar dentro dela. Exato. E acho que ficou muito claro aqui tudo que a gente abordou dentro dela. Fernando, assim, pra gente fechar, então, tem alguma outra coisa aqui dentro dessa mensagem que faz sentido a gente falar para quem tá escutando? Se alguém ainda tô com um pouquinho de dúvida e não sei o quê, certo? Tem alguma coisa ainda que fala assim, não, tá aqui, ó, mais uma para você. Tem ou não? Acho que a gente abordou tudo aí, né? A palavra de Deus, né? É como eu falei, não é só um versículo ou outro que você vai falar, então eu vou fazer porque esse versículo, mas estuda ela no todo o seu contexto e você vai entender que é Deus te chamando, né, para uma, se você não é convertido, claro, uma conversão, para um arrependimento, para uma conversão, se você já é convertido, você já é cristão, para você se manter nos caminhos de Deus, né? Como você falou, né? Às vezes a pessoa por boca mas faz alguma coisa, né? Que na prática não. Então, é Deus nos chamando a uma decisão. Por isso que lá no capítulo 3, fala que Deus ele quer que você seja quente ou frio. Ou seja, ou você vai ser de um lado ou do outro. Não aquele meio termo, aquele que ainda está indeciso, não é interessante estar nesse momento da história. Né? Nós vemos pelos sinais do que está acontecendo na Terra, que a volta de Cristo está muito breve. Como diz a palavra de Deus, né? Está mais breve hoje do que estava ontem, né? Então, quanto mais vai se aproximando o tempo, mais a gente está perto do fim. E se você estiver ali de maneira estática, ali indeciso, isso vai ser, infelizmente, prejudicial para você mesmo. Agora sim, Fernando. Deus quer te salvar. Talvez, assim, é uma dúvida que vai gerar das pessoas. Essa mensagem angélica é agora? Ou ela é para algum momento lá na frente ainda? Para agora. Na verdade, já começou a ser pregada, como eu falei, em 1844, que nós entendemos que é quando abriu-se o juízo de Deus. Né? Temos ali quando começa o juízo investigativo. Exato. Né? Por isso que fala a mensagem, é chegada a hora do seu juízo. Então já está ele chegou, exatamente. Então, na verdade, é uma mensagem que ela já começou de maneira correta a ser pregada em 1844, mas que agora ela está se intensificando mais ainda. Ou seja, com mais abrangência para o mundo todo. Uma coisa que começou talvez local ali, só nos Estados Unidos, a princípio, hoje em dia ela é mundial. Né? E a gente esse é o objetivo assim, do povo de Deus, da Igreja de Deus. A gente está falando de 1844, a gente ainda não falou sobre, em algum dos nossos falamos? Não, ainda não, né? A gente vai deixar isso para depois. Vamos. Porque alguém deve estar perguntando assim, por que é 1844? Da onde ele tirou essa data? Na Bíblia está escrito 1844, da onde ele tirou isso? Exatamente. E aí, se ela tiver essa dúvida, continue acompanhando a gente continua acompanhando a gente. Legal aí. Que a gente vai fazer um estudo para falar desse 1844, e aí você vai entender um pouquinho por que a gente olha para essa data como uma data importante. Para esse juízo investigativo, ou o juízo que Deus começou a fazer na terra para julgar o seu povo e começa a julgar pelos mortos. E aí tem uma coleção de coisas bacanas aí para a gente poder dialogar, né? Conversar a respeito disso, e você, de alguma maneira, não é entender, eu não quero dizer a palavra entender, mas é você pensar a respeito do que nós estamos defendendo aqui, ou do que nós estamos abordando aqui, né? Sim. A ideia nossa, né, Fernando? Não é a gente colocar na sua cabeça a forma que você deve pensar, mas é levar você a pensar. Exatamente. E aí você tirar suas próprias conclusões, principalmente com o Espírito Santo, né? Exatamente. Isso é mostrar uma opção muito boa, que é a palavra de Deus. É claro que a pessoa pode não querer receber o que está escrito aqui. Né? Nós entendemos que ela é uma como posso dizer, uma regra de vida, né? Diz a palavra de Deus, né? Nelas estais a vida eterna. Jesus mesmo falou isso, examinar as escrituras. Então, se ela está falando, é digno de atenção. Agora, é lógico, a decisão é da pessoa. Não é nós que temos que falar, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, está escrito aqui, está escrito ali, não. A gente mostra, claro, pelo que pouco que a gente conhece, que as coisas estão ali descritas, e a própria história prova isso, né? As profecias, por exemplo, são coisas interessantes, porque a história mostra isso, né? Estudou nos 7 papas lá, Babilônia, Medo-Persa, são coisas que a Bíblia falou que ia acontecer e aconteceram. Era uma maneira de mostrar que a Bíblia é verdadeira. Agora, a decisão mesmo, a pessoa tem que fazer. Né? É pessoal, né? Se a pessoa, que nem você falou, pensar sobre isso e querer entender, ótimo. Agora, se a pessoa não querer,
não vai ser, sei lá, na minha opinião, pelo menos vai ser bom para a pessoa. A não ser que ela, lógico, ela mude de ideia. E assim, momento, não precisa acreditar no que a gente tá falando. Vai para a Bíblia, né? Não, vai para a Bíblia. Isso que importa, né? Quando eu dou estudo bíblico, eu sempre falo, ó, o que eu falar aqui, ó, faça com os bereanos, né? Os bereanos, o próprio Paulo, que era exímio pregador, eloquente, né? Ele falava coisas da Bíblia, só que os bereanos iam lá na casa deles, diz a palavra de Deus, né? Iam lá e conferiam se eram as coisas estavam descritas daquela mesma maneira. Né? Então eles eram mais nobres, diz a Bíblia, eles eram mais nobres que os outros que aceitavam ali pelo que Paulo estava pregando. Não era errado, porque a gente sabe que Paulo era um apóstolo verdadeiro, mas quantos falsos apóstolos não existiam ou hoje não existem? Existe ainda então hoje. como que a gente pode saber se um é verdadeiro ou falso? Pela palavra de Deus. Né? E aí você percebe quais são os frutos dessas pessoas, né? Sim. Porque Deus fala claramente, pelos frutos pelos vos frutos conhecereis. exatamente. Nossa, Fernando, foi top, cara. Que bom. Que bom. Mais uma Graças a vez Deus, aí, eu louvado acho que a seja gente conseguiu aí cumprir com... Dá uma explanada. Eu sei que Sim, tem assim, lógico, se a gente fosse entrar aqui em cada palavra, daria para fazer estudo, vigília, né? Vigília comprida ainda, né? Vigilinha Vigilinha pequena, não. É verdade. Mas agradecido mais uma vez aí pela tua presença. Prazer todo meu. Lembra que a gente vai ter mais. A gente tem o próximo aí, o 844. A gente tem alguns outros. Vamos pôr o Alexandre aqui também para me ajudar aí. Para poder a gente discutir. Ajudar a gente. Então hoje só é mais um de alguns encontros que a gente ainda vai ter. Certeza. Fica aí, ativa o sininho aí para você ficar acompanhando a gente, porque a gente vai ter outros assuntos voltados a profecias, né? Que está tanto em Apocalipse quanto em Daniel. Então a gente vai estudar isso. Se você tem curiosidade de saber disso, uma linha de pensamento sobre esse assunto, acompanha a gente, você vai ver que vai existir algumas outras linhas. Se você não assistiu ainda outras coisas assim, referente a isso, a gente já fez 4, esse é o quarto que a gente está fazendo, tem mais 3 lá. Dá uma maratonada lá, volta lá que você vai ver assuntos muito, muito interessantes a respeito da Bíblia, estudos profundos falando a respeito da palavra de Deus. Se você não conseguir ou não entender todas as coisas, eu tenho certeza que ali 80% ficou muito tranquilo de você aprender, porque ficou muito fácil ali, bem didático para aprender. Tenho certeza que você vai curtir. Fernando, mais uma vez, obrigado. Espero ansiosamente pelo nosso próximo tema aí, para a gente poder discutir um pouquinho, aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, que é a coisa mais importante que a gente tem. Fico feliz de estar aqui, fico feliz de ter pessoas como você, Beto, que tem toda essa parte, né? Quem assiste talvez não saiba, né? Como é que são os bastidores e tal, as pessoas trabalhando, a equipe toda trabalhando, para trazer conteúdos bons, conteúdos assim, sadios, conteúdos importantes. Não é somente a parte bíblica, mas você também coloca outras coisas sobre testemunhos de pessoas que vêm aqui contar testemunho, coisas ligadas à saúde, parte, né? De psicologia, né? Saúde mental. Então, assim, às vezes a gente se demora tanto com coisinhas insignificantes, videozinhos de internet rápidos, assim, que não... E às vezes estamos perdendo coisas boas, né? Que pessoas como você fazem aí no YouTube. Então, assim, o meu apelo é esse, que as pessoas assistam os vídeos, né? São coisas assim que realmente a pessoa vai ter um crescimento. Ninguém vai sair vazio depois de ver um vídeo, um estudo, não somente comigo, Alexandre, com você, mas as outras também que você mostra aqui também, os filmes também, né? Que tem o filme do Grande Conflito lá, né? Então, que eu também achei interessante também. Então, meu apelo é esse, que as pessoas possam compartilhar o vídeo também, outros possam ter acesso, curtir, para que o YouTube continue, né, dando um incentivo de você continuar com esses vídeos. E é isso. Agradeço. Estou feliz de poder participar um pouco disso aí. Eu agradeço demais. E esse nem foi eu que falei, tá vendo? Foi o próprio Fernando falando aí para você fazer algumas coisas que a gente entende que é interessante, né? Nem foi combinado nada. Porque de verdade ele tá certo. A gente tenta fazer o máximo aqui para levar conteúdos interessantes e relevantes, né? A gente tá acostumado com esse negócio de fazer vídeos rápidos, né? E só que a soma desses vídeos rápidos faz a pessoa gastar 1, 2, 3 horas em frente à tela. Falo, né? Dopamina barata. Dopamina né? barata. Só vai ali, se empolga na hora ali, mas depois a pessoa sente um vazio, né? E ele fica ali um estudo aqui, é muito mais assim, proveitoso. É verdade, pessoa. Por mais que o conteúdo é curtinho, né? Mas a soma daqueles conteúdos faz o cara ficar ali 1, 2 horas. Fica nisso, né?
E às vezes você tem um conteúdo como esse que o Fernando acabou de trazer aqui, extremamente relevante, que tem a ver com salvação, tem a ver com a vida eterna, tem a ver com porvir, tem a ver com o que Deus quer para você. Cara, isso de verdade vale a pena você curtir, compartilhar, se inscrever, mandar para outros, porque faz total sentido. A gente faz isso de forma voluntária, de forma de graça, mas com o objetivo de realmente colocar mais conteúdos na internet que são relevantes. Não só eu, existem muitas pessoas que fazem isso. Então procure conteúdos relevantes, saia desses conteúdos que são irrelevantes, porque ele tem o objetivo de destruir a tua mente através de dopamina barata, como o Fernando falou aqui agora. Então quero agradecer você de coração por mais uma vez ter ficado com a gente até o final. Lembre de uma coisa, o nosso objetivo aqui não é mudar a tua ideia, a gente não tem pretensão disso, mas é levar de alguma maneira o conteúdo para que você tome as suas próprias conclusões, tire suas próprias conclusões, tome suas próprias decisões e faça uso desse conteúdo da maneira que você entender que faça algum tipo de relevância para você ou para aqueles a quem você ama. Então esse é o nosso objetivo e eu quero te agradecer de coração mais uma vez. Então eu quero aqui agradecer também a equipe que está aqui por trás, tão bondosamente, fica aqui com a gente. E às vezes até tarde, você não tem ideia que hora que a gente está gravando esse podcast aqui. A gente está tarde aqui gravando, depois de uma semana extremamente cansada. Tá todo mundo aqui exausto, mas tentando trazer aqui um conteúdo relevante para você de coração, porque nós queremos, além de levar um conteúdo para você, adorar o nosso Deus na qual nós aguardamos. Então eu espero você até no próximo sábado, nesse mesmo horário, e espero você lá, beleza? Então até lá, agradecido, valeu.